Hoje, a gente vai mergulhar a fundo na história de uma gigante. Vamos desvendar como uma empresa familiar de 185 anos, que foi construída sobre segredos e tradições seculares, conseguiu se reinventar e se reinventar de novo para dominar o varejo de moda super competitivo do século XXI. A história da C&A é uma verdadeira aula de sobrevivência. A empresa passou por guerras, crises econômicas, revoluções tecnológicas e tá aí, mais forte do que nunca. E tudo começa com um momento decisivo, uma escolha que quebrou séculos de uma tradição de família que era, olha, guardada a 7 chaves. 1,6 bilhão. Esse foi o valor da abertura de capital da operação da C&A aqui no Brasil lá em 2019. E esse número ele é muito mais do que só dinheiro. Ele é um símbolo da transição de uma dinastia que era extremamente fechada para uma potência de capital aberto, transparente e, claro, exposta ao julgamento diário do mercado. Mas para a gente entender o tamanho desse salto, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo, numa cultura muito particular, que foi forjada no segredo, na resiliência e, acima de tudo, num código de honra familiar. O DNA da empresa foi moldado por essas figuras aqui, os Choitin, que eram os ancestrais dos fundadores. Pensa numa guilda de comerciantes que viajavam pela Europa. O negócio deles era baseado na confiança familiar absoluta e num lendário código de silêncio. Isso não era só para proteger rotas comerciais, não. É para criar uma cultura de sigilo extremo que acabou definindo a C&A por mais de um século e meio. E aí, avançando no tempo, a gente chega em 1841. Os irmãos Clements e August Brenningmeier, que são o C e o A da marca, formalizam esse legado. Mas o movimento que realmente mudou o jogo veio em 1860, quando eles abriram a primeira loja física. A lógica foi completamente invertida. Agora, o cliente ia até o produto. Era o nascimento de um império do varejo. E essa primeira loja, bom, ela não era só um ponto de venda. Ela se tornou a plataforma de lançamento para a próxima grande revolução da C&A, fazer com que a moda, que antes era um luxo para pouquíssima gente, se tornasse algo acessível para todos. Antes da C&A, a roupa de qualidade era sinônimo de alfaiate, um processo caro, demorado, feito sob medida. A empresa foi pioneira na produção em massa de roupas prontas, o famoso prêt-à-porter. Eles levaram estilo e qualidade para a classe trabalhadora, que até então dependia de peças feitas em casa ou de qualidade muito inferior. Agora, olha que interessante, eles introduziram conceitos que hoje a gente acha super normais, mas que na época foram uma revolução. Tamanhos padronizados, por exemplo, isso deu dignidade e bom caimento para milhões de pessoas. Preços fixos e a garantia de troca criaram uma relação de confiança que não existia com o consumidor de baixa renda, que não precisava mais ter medo de pechinchar. Eles transformaram a compra de roupa de uma simples necessidade numa experiência. Depois de conquistar a Europa, a empresa tentou a sorte nos Estados Unidos, na década de 60, mas não deu certo. E como às vezes acontece, esse fracasso acabou sendo uma bênção, porque ele mudou o foco da empresa para uma nova fronteira, que se tornaria seu mercado mais dinâmico e inovador: o Brasil. A C&A chegou aqui em 1976 e encontrou um país mergulhado numa crise econômica seríssima. A hiperinflação corroía o dinheiro no bolso das pessoas de um dia para o outro. E foi no meio desse caos que nasceu a inovação mais brilhante da C&A no Brasil, uma ferramenta que se tornaria um verdadeiro salva-vidas financeiro para milhões. E aqui está o pulo do gato. O cartão C&A era muito mais que um método de pagamento. Para milhões de brasileiros sem conta em banco, foi a primeira porta de entrada para o crédito formal. Foi a chance de poder parcelar uma compra. Isso não só criou uma base de clientes absurdamente fiel, como também deu para a empresa uma mina de ouro de dados sobre os hábitos de consumo no país. Mas a conexão com o Brasil não foi só financeira, não. A C&A soube falar a língua do povo. E esse espírito de acesso, de liberdade, foi capturado numa das campanhas publicitárias mais icônicas e duradouras da história do país. Um verdadeiro fenômeno cultural que marcou uma geração. Com o carisma do Sebastian, a campanha quebrou barreiras de raça e de estilo, numa época em que a publicidade brasileira era bem mais conservadora. Ele não vendia só roupa, ele vendia atitude, dança, energia e, com isso, ele cravou o nome da C&A na memória afetiva do país. Com o tempo, o mundo começou a acordar para os impactos negativos da moda descartável, do fast fashion. E a C&A, em vez de esperar o problema bater na porta, usou sua escala gigantesca para ser pioneira em uma abordagem de produção totalmente nova e, para ser sincero, surpreendente.
O compromisso da empresa com a sustentabilidade foi profundo, começando pela matéria-prima. No movimento super arriscado por uma varejista de massa, a C&A investiu pesado para se tornar, por anos, a maior compradora de algodão orgânico do mundo. E isso muito antes de sustentabilidade virar palavra da moda. Essa ambição toda culminou na adoção de um conceito revolucionário, o Cradle to Cradle, ou do berço ao berço. A ideia é genial: criar roupas que no fim da vida podem voltar para a terra como adubo ou serem recicladas infinitamente sem gerar lixo. E numa quebra notável daquela tradição de sigilo, a C&A compartilhou essa tecnologia com toda a indústria. E isso nos traz de volta àquela espetacular abertura de capital. O IPO não foi o fim da história. Na verdade, foi o começo do capítulo mais radical de todos. Ele liberou o capital necessário para a completa metamorfose digital da C&A. Os fundos que vieram da bolsa foram imediatamente direcionados para a construção de um ecossistema digital. A urgência era clara. Era preciso se preparar para competir de igual para igual com os novos gigantes do comércio eletrônico do século XXI. E aqui a gente vê como a empresa se modernizou. Esse ecossistema não é só sobre tecnologia, é sobre conveniência. Ele une finanças digitais com uma experiência de compra integrada, transformando as mais de 300 lojas físicas em pequenos centros de distribuição. Na prática, o produto chega muito mais rápido para quem compra. E a pergunta que fica é: essa estratégia toda está funcionando? Bom, os números dizem que sim, e com força. Os resultados financeiros mostram uma recuperação impressionante. Traduzindo esses dados, a empresa está lucrando mais, administrando melhor seus estoques, e os analistas de mercado acreditam que as ações ainda têm muito espaço para valorizar. E agora, a grande aposta é na inteligência artificial. Para enfrentar a nova onda de concorrentes que são puramente digitais, como a gigante Shein, que produzem numa velocidade alucinante, o objetivo da C&A é oferecer um estilo hiper-personalizado para cada pessoa, transformando dados em moda. Dos códigos secretos de mercadores à sustentabilidade de código aberto e agora a inteligência artificial, a história da C&A é uma aula sobre reinvenção constante. E isso nos deixa com uma pergunta final. Uma pergunta que vai definir não só o futuro da empresa, mas talvez o futuro de todo o varejo de moda.